Olá, meus aprovados! Estou de volta com mais um vídeo pro canal e espero que estejam todos muito bem e que fiquem melhor ainda ao final deste vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de conciliação do concurso do TSE com o CNU, aliás, duas grandes oportunidades neste segundo semestre de 2024. Então, fica comigo até o final para que vocês possam entender como é possível fazer essa preparação de forma conciliada e vocês verão como esses editais estão super colados. Tá? O edital do TSE está publicado e nós veremos, além da possibilidade de conciliação com o CNU, outras importantes possibilidades. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já me segue aí no Instagram, @LíviaSeco, para que de repente você possa fazer uma pergunta e eu possa trazer aqui como vídeo para o YouTube, como foi o caso desse colega que fez a seguinte pergunta na última terça-feira, né? Boa noite, professora Lívia, tudo bem? Você acha que dá para conciliar o CNU Bloco 7 com o TSE para analista administrativo, área administrativo? E sem grandes segredos, tá, gente? Já respondendo para vocês aqui de antemão, o concurso do TSE área administrativa dá para conciliar não só com o CNU Bloco 7, mas como com diversos outros concursos, inclusive e especialmente com concursos da área de controle, como nós veremos mais adiante. Tá? Mas antes de passar a essa análise, eu gostaria de trazer algumas informações a respeito aqui do TSE para a gente entrar no contexto deste importante concurso. Tá? Então vamos lá? As informações gerais desse concurso é que será realizado pela banca Sebrasp. São 2 cargos, analista e técnico, remuneração de analista de R$14.000, técnico R$8.500. A data da prova é de 22 de setembro, portanto daqui a cerca de 3 meses. Ambos os cargos exigem um nível superior de formação, mas ainda que você tenha, por exemplo, o tecnólogo, se ele for aceito e considerado pelo MEC como curso de nível superior, você pode concorrer a ambos os cargos normalmente, tá? A prova de analista consiste de uma prova objetiva, discursiva e posteriormente a avaliação de títulos, e a prova de técnico apenas uma prova objetiva. Portanto, gente, é uma grande oportunidade, imagina, ainda que exija o nível superior de formação, é um técnico, né, que tem assim apenas uma prova objetiva de 120 itens, como veremos, e com uma remuneração inicial de 8.500, uma excelente remuneração de início de carreira, sem contar outros benefícios a que os servidores fazem jus, tá? Vocês verão quando vocês forem aprovados. Tá? As inscrições já começaram dia 4 de junho, elas vão até o dia 18 de julho, tem taxas diferenciadas para analista e para técnico, mas é importante que vocês atentem ao horário final do último dia de inscrição, que é o dia 18 de julho. Mas, gente, vamos combinar? Terminou aqui esse vídeo, já assistiu esse vídeo, já corre lá no site do Sebrasp, faz a sua inscrição, tanto no cargo de técnico quanto no cargo de analista, porque você não precisa pagar nada agora, você tem um tempo aí para você amadurecer a ideia, e você tem o prazo final de pagamento da taxa de inscrição até 9 de agosto, também já coloca aí no calendário do seu celular para você lembrar esse pagamento, se puder fazer antes, melhor ainda, para você não correr o risco de perder essa oportunidade, tá? Então, terminou aqui, já corre lá e faz a sua inscrição para os dois e depois você decide aí, né, qual dos dois você vai concorrer, de repente, se puder, né, tiver a oportunidade de concorrer para ambos, é uma grande oportunidade, tá? São diversas especialidades de analista, diversas especialidades de técnico, mas você só pode concorrer para uma de analista, escrever para uma de analista e uma de técnico, tá? Deixo aqui esse quadro, que é o cronograma do concurso, com as principais datas, desde o momento de inscrição, a data final de pagamento, a data de aplicação da prova e o resultado final, lá dia 28 de outubro, para que de repente você possa printar aí a tela, tá? E guardar essas datas importantes com você. É importante dizer que todas as fases do concurso serão realizadas nas capitais dos 26 estados da federação e também aqui no Distrito Federal, tá? A prova de analista judiciário tem duração de 4 horas e 30 minutos, será aplicada no turno da manhã e consiste na prova objetiva e discursiva. Então, vocês terão aí, né, 4 horas e 30 minutos no turno da manhã para fazerem 120 itens, né, e uma prova discursiva, que nós veremos mais adiante qual que é o formato, tá? Imagina que você faça cada item
do CESP, né, certo e errado. Geralmente são itens muito menores, né, do que aqueles textos longos que tem nas questões de múltipla escolha da FGV. Em geral, quando você bate o olho no item, você sabe, você já consegue responder ali de pronto, em questão de segundos, né? Mas vamos supor que você gaste aí 1 minuto para cada item, são 120 minutos, você tem 2 horas para resolver a sua prova objetiva, mais 2 horas, vamos dizer assim, para você escrever sua discursiva e 30 minutos ali para a passagem da folha do cartão de resposta, tá? Então, gente, é tempo mais do que suficiente de você fazer uma boa prova, né? Uma prova objetiva com tranquilidade, a prova discursiva também com tranquilidade, se você fez uma boa preparação também, tá? No turno da tarde, a gente tem a prova do técnico judiciário, 2 técnicos, né? Judiciário com duração de 3 horas e 30 minutos, porque é apenas a prova objetiva, então 1 hora a menos, porque você tem ali só a prova objetiva para realizar, tá? Um detalhe importante com relação à pontuação, em geral, as provas do Sebrasp, ela tem essa forma de dedução dos pontos, né? A cada item errado que você marca, você tem um ponto ali negativo, um ponto descontado, tá? Nesse edital, ele trouxe uma diferença, que é com relação à parte dos conhecimentos específicos, que penaliza um pouco mais o erro. Então, é uma prova, Sebrasp já é uma prova que não dá para você resolver assim no chute, né? Você precisa ter muita segurança no que você está marcando, o ideal é que você marque realmente aquilo que você tem muita certeza, deixando algo ali em branco, tá? Daquilo que você tem uma chance grande de errar. E no caso dessa prova, na parte de conhecimentos específicos, isso é mais sério ainda, né? Você tem que prestar mais atenção ainda, porque a penalização é maior. A cada item você tem ali descontado 2 pontos de seus acertos, tá? Então esse é um detalhe importante com relação a essa prova, que é um pouco diferente do que a Sebrasp costuma praticar. Então, muita atenção com relação aos conhecimentos específicos, além de você ter que estudar um pouco mais, você tem que ter esse detalhe, esse cuidado na hora da prova de não sair marcando adoidado, marcar realmente com muita parcimônia, com muita segurança, para você não sair perdendo ponto sem querer e acabar sendo desclassificado do concurso, que é o caso, por exemplo, dessa pontuação mínima que você deve observar, né? Na AP1, que é a parte de conhecimentos básicos, você tem que fazer um mínimo de 10 pontos, na P2, no mínimo de 40 pontos, então vejam, são 50 pontos dos conhecimentos básicos, você tem que fazer um mínimo de 10 pontos, e na parte de conhecimentos específicos são 70 itens vezes 2, porque cada um tem peso 2, são 140 pontos que você tem que fazer o mínimo aí de 40 pontos, tá? Isso significa dizer, e trouxe um exemplo aqui para vocês, significa dizer que na parte de conhecimentos básicos, que são 50 pontos, seria como você acertar 29 itens e errar 21 itens. Daí você teria um saldo líquido de 8 pontos e você estaria fora, né? Então, qual que é a ideia? É sempre acertar um pouco mais, acertar um pouco mais, obviamente, né? Do que você errar, mas aí te dá essa margem de você deixar em branco ali, né? Cerca de 10%, 10 a 20% de questões em branco, principalmente na parte de conhecimentos específicos, porque a penalização do erro é muito maior, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que seria feito esse cálculo, né? Essa dedução por conta dos erros nessa modalidade, nessa metodologia do Sebrasp, tá? Aqui a gente tem o conteúdo programático, a distribuição das matérias pelos conhecimentos básicos e conhecimentos específicos para o cargo de analista administrativo. Então, lembrando, estamos falando, né, já retorno lá, estamos falando sobre os cargos de analista administrativo, porque a pergunta foi no sentido de conciliação do analista administrativo com o bloco 7 do CNU, que é o que nós veremos que tem muita similaridade, tá? Então, todo o quadro que eu trouxe aqui é relativo à especialidade da administração, o analista administrativo, tá? Que qualquer candidato pode se inscrever. Então, conhecimentos básicos, temos língua portuguesa, direito eleitoral, direito administrativo e direito constitucional. São 50 itens, ali uma provável distribuição de itens, levando em consideração o histórico de provas da Sebrasp, que em geral língua portuguesa
vem com uma presença maior de itens, então 20 itens para a língua portuguesa, as demais matérias, direito eleitoral, administrativo e constitucional, com 10 itens. Então, vocês vejam aí, né, a importância que tem a língua portuguesa, muito provavelmente nesse concurso na parte dos conhecimentos básicos, tá? Conhecimentos específicos: administração geral, administração pública, gestão de contratos, gestão de pessoas e orçamento. São 70 itens, peso 2, fazendo ali uma distribuição equilibrada dos itens, seriam como 14 itens para cada uma dessas matérias. Então, a prova do analista totaliza 190 pontos, mas ainda tem os 50 pontos da discursiva, tá? A discursiva, que é apenas para o cargo de analista, ela valerá 50 pontos e consiste numa redação de texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos, tá? Isso aqui, só retornando aqui para vocês lembrarem, né, quais são esses conhecimentos específicos do cargo do analista, para que lá na frente vocês percebam o tanto que esses conhecimentos específicos se assemelham aos conhecimentos específicos do CNU Bloco 7 e como uma possível discursiva aí, do TSE seria muito próxima de uma possível discursiva do CNU, tá? Falar um pouco mais sobre isso mais adiante para vocês. Então, assim, relembrando, quais são as matérias de conhecimentos específicos que seriam objeto da discursiva: administração geral, administração pública, gestão de contratos, gestão de pessoas e orçamento. Gravem bem essas matérias aí, porque lá na frente vocês verão como essas matérias coincidem, né, com os conhecimentos específicos ali do CNU Bloco 7. Então, a discursiva sai daí, é um texto dissertativo de até 30 linhas sobre alguns desses conteúdos, tá? A discursiva, ela vai avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, né, a abordagem do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas da língua culta, do registro formal culto da língua portuguesa, tá? A gente tem um quadro de pontuação mínima, é importante a gente mencionar esse fato, que no caso da ampla concorrência, a pontuação mínima exigida é de 50% e para os candidatos negros, indígenas e PCDs tem um percentual menor de cobrança, assim como para a objetiva, que é 20% menor do que a pontuação mínima exigida para a ampla concorrência, tá? Discursivas corrigidas. Esse quadro ele é importante porque ele traz para a gente tanto o número de vagas quanto o quantitativo de correções aí na ampla concorrência, tá? Então, são 500 discursivas corrigidas. Eu sei que às vezes, né, baixa aquele desânimo, nossa, Lívia, mas é só cadastro de reserva. Né, gente, esse quantitativo de correções, ele já dá pra gente uma certa ideia, né, de que o órgão pretende ter ali uma reserva de servidores aprovados para que ele possa nomear. Também é importante dizer que o concurso do TSE, que é esse concurso que a gente está analisando agora, é um concurso, em geral, tá? Um concurso escada. Um concurso, imagina, você está vindo de uma preparação do CNU, onde você está concorrendo, por exemplo, para o EPPGG. E na sequência, você vai fazer o concurso do TSE, porque você aproveita todos os conteúdos. E imagina que você passa lá na frente no EPPGG, é chamado no EPPGG, e você tinha passado aí, seja para técnico ou para analista do TSE, você vai deixar o seu cargo no TSE, muito possivelmente, e vai assumir o seu cargo no EPPGG, e assim, em geral acontece muito, tá? Em geral acontece muito essa dança de cadeira, né? Os candidatos aprovam no concurso, daqui a pouco entende, percebe, né, que é possível e acaba já com uma bagagem boa, se preparando para concursos maiores ou de repente no estado, na cidade onde eu gostaria de residir, e acaba deixando ali aquele concurso e abrindo possibilidade de vaga para outros candidatos, né? Então é um quantitativo de correções aí bastante expressivo, tá? Faça o seu concurso, é uma grande oportunidade. Vocês verão que o conteúdo programático é um conteúdo programático muito útil e presente em diversos outros concursos, e em especial em concursos da área de controle, como eu vou mostrar para vocês. Então é uma preparação que obviamente não é perdida, e já daqui a pouco, né? Tenham fé, o nome de vocês vai estar lá na lista de aprovados e vocês serão nomeados e assumirão um desses postos, tá? Os únicos TREs que trouxeram ali vagas explícitas foram o TRE do Rio de Janeiro e de São Paulo.
né? Então, faz aí a sua prova bem feita, a sua preparação bem feita, para que você faça uma prova bem feita e consiga estar entre esses 500 aí que terão as discursivas corrigidas, tá? Aqui a gente tem o conteúdo programático, né? Na verdade, o quadro de matérias para o cargo de técnico administrativo, que também é o cargo de nível superior, só reforçando, né? Os conhecimentos básicos são os mesmos, então língua portuguesa, direito eleitoral, administrativo e constitucional, e conhecimentos específicos, administração pública, gestão de contratos e gestão de pessoas. Então vejam, qual que é a única diferença aí, né? As duas únicas diferenças da prova do técnico para a prova do analista, que acontece de manhã, a ausência de administração geral e de orçamento. Então, é uma prova que é exatamente, vamos supor, a mesma prova, né? Só que com peso maior ali nessas 3 matérias, com a quantidade de itens maior nessas 3 matérias, né? Eu coloquei, assim, um peso maior em gestão de pessoas e gestão de contratos, porque eu imagino, né, que o peso grande nessa parte de conhecimentos específicos do cargo de técnico estará aí, né? Só para vocês saberem, gestão de pessoas, além de outros conteúdos, a matéria que traz a 8.112, e gestão de contratos, além de outros conteúdos, traz a nova lei de licitações e contratos, a 14.133, que é extremamente importante para esse cargo, tá? Então é isso, agora nós vamos falar sobre a possibilidade, então, né, de conciliação e mostrar para vocês como esse edital do TSE fica, né, bastante colado ao edital do CNU, que vem a um mês anterior, que tinha sua prova realizada um mês antes, né, e que de repente, muito possivelmente, assim como esse colega que fez a pergunta, muitos candidatos que se inscreveram para o bloco 7 do CNU são candidatos que se preparam ou têm o intuito de se preparar para a área de controle, e aí vocês verão agora na sequência como esse conteúdo programático do TSE, ele favorece a esse candidato que se prepara, que está se preparando para o bloco 7 do CNU. Eu acho que até um reforço, né? Se você tava assim, como esses dias encontrei uma seguidora e ela tava falando, poxa, Lívia, eu tava pensando em desistir do CNU, mas aí veio o TSE e eu vi, falei, gente, você viu? É extremamente colado o edital do TSE no edital do CNU, então vale a pena você já seguir com a preparação firme para o CNU, do bloco 7, fazer a sua prova e na sequência, um mês depois, você fazer a prova do TSE, ainda que sejam bancas diferentes. A gente sabe que nessa preparação para o CNU você não está utilizando apenas as questões da Sesgra Rio, porque basicamente não tem, né? Você está fazendo uma preparação para o CNU usando questões de outras bancas, né? Os meus alunos já fazem essa preparação, as questões que têm, né, uma importância muito grande na fase de preparação e resolução de questões, utilizando questões de outras bancas, inclusive Sebrasp, né? Então você já inclui aí nos seus cadernos de questões Sebrasp, a banca Sebrasp, para que você consiga já ir assimilando a forma de cobrança da Sebrasp, para que lá na frente, um mês depois, você consiga também fazer a prova do TSE. Certo? Então, como conciliar então a preparação para o TSE com o CNU? Existe, como eu falei, essa coincidência grande do CNU Bloco 7 com o TSE analista e técnico da área administrativa e com a área de controle, como nós veremos, tá? Aqui um quadro de conciliação, e nesse quadro de conciliação eu trouxe para vocês não só o CNU, que tem prova dia 18 de agosto, como eu trouxe, só para vocês verem, né, a importância desse edital, a importância da preparação para esse concurso, porque são matérias, em geral, que estão em muitos concursos, como é o TRF1, e como vocês verão, basicamente coincide totalmente, né, com os concursos da área de controle. Então, se você vem, né, pensando, né, em se preparar para a área de controle, vocês verão que existe essa possibilidade de migração posteriormente para provas seguintes da área de controle, que teremos várias no segundo semestre, né? Só lembrar aqui a vocês, por exemplo, de controladoria, que teremos a Controladoria Geral do Município de São Paulo e a Controladoria Geral do Estado de São Paulo, que muito possivelmente acontecerá até o final do ano, né? Então, assim, fora diversos outros concursos da área de controle que temos previsão.
tá? Então, é uma preparação que não é perdida de maneira nenhuma, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu sou, assim, cuidadosa nessa questão de tentar conciliar concursos, porque eu acho muito temerário você atirar para vários lados, sabe? Que você acaba não ficando bom em nenhum, você acaba não se tornando competitivo em nenhum concurso. Mas nesse caso em especial, eu tive esse cuidado realmente de analisar edital por edital, conteúdo por conteúdo, para verificar realmente essa possibilidade de conciliação, para que vocês tenham um pouco mais de chance, algumas oportunidades a mais de testar o seu conhecimento e de repente ser realmente aprovado em um desses concursos, porque eles são realmente muito próximos. Tá? O CNU, bloco 7 especificamente, ele tem um conteúdo que é muito colado aos editais da área de controle. Vocês podem ver aí esse grupo de matérias aí que está destacado em verde, né? É um grupo central de matérias que coincide em todos esses concursos, basicamente, né? O TSE analista administrativo que vem na sequência tem basicamente o mesmo conteúdo. Obviamente que cada matéria dessa é exatamente, o conteúdo programático é exatamente o mesmo? Não, por exemplo, o direito administrativo do CNU, ele é parcialmente coberto, quer dizer, o TSE, ele parcialmente cobre o conteúdo do direito administrativo do CNU, porque ele é muito pequeno, né? O conteúdo do direito administrativo do CNU é basicamente 8.112 e a organização administrativa. Então, ele é o direito administrativo parcial. No TSE, analista administrativo, o direito administrativo já é mais robusto, como é para os demais concursos, né? Então, se você está fazendo a preparação de direito administrativo, necessariamente você está cobrindo ali o conteúdo do CNU. Mesma coisa é o direito constitucional, a gente tem ali aquela parte inicial do direito constitucional, temos artigos 37 a 41 da Constituição, que trata da parte da administração pública, né? Então, está presente também em todos os outros concursos que cobram o direito constitucional. No CNU é uma partezinha menor, né? Administração pública, o que seria essa administração pública? Basicamente, gestão governamental e governança pública, que está lá presente no eixo 2 do bloco 7. Né? Gestão de pessoas, além de outros conteúdos, a 8.112 que você está estudando para o CNU e que você vai estudar para todos os outros concursos que estão aí colocados. Gestão de contratos, a 14.133, que é a nova lei de licitações e contratos. Você vai estudar para o CNU e vai estudar para todos os outros concursos que estão aí colocados. Tá? Então, existe realmente o grosso ali das matérias, ele é muito semelhante. Vocês vejam aí que, comparando especificamente CNU com TSE, a diferença que se agregaria ali na preparação, pensando no TSE um mês depois, seria basicamente a língua portuguesa e o direito eleitoral, tá? Todo o resto do conteúdo estaria, vamos dizer, coberto pela sua preparação para o CNU, obviamente, como eu falei, com o direito administrativo mais robusto, um direito constitucional mais robusto, que seria aquele direito constitucional, direito administrativo mais completo, tá? Mas você não tá fugindo, né, para nenhuma outra matéria, agregando várias outras matérias na sua preparação, né? Porque coisa que eu não gosto de fazer, eu não aconselho nenhum aluno a fazer, porque a gente não tem tempo, normalmente. O candidato que se prepara para concurso público geralmente não tem tanto tempo assim, ele precisa otimizar o seu tempo, não pode estar trabalhando com 20 matérias, por exemplo, por vez, né? Que seria, assim, ineficiente, né? Você teria um contato muito pequeno, muito curto com cada uma das matérias, inviabilizando uma preparação tão, num curto espaço de tempo, como é o caso, né? Eu sei que vocês que vêm estão se preparando para o CNU, tiveram um pós-edital bastante extenso, né? Estão nesse momento, inclusive, tentando até recobrar o fôlego, né? Para voltar a estudar no ritmo que estava, é importante que voltem, tá? A gente tem 2 meses para a prova, e se quiserem aproveitar a oportunidade do TSE, terão um mês mais para frente para estudar o direito eleitoral e a língua portuguesa. Tá? Aqui eu fiz um quadro de comparação CNU e TSE, porque no CNU a gente tem uma nomenclatura diferente, ali nos conhecimentos específicos, né, eixo 1, 2, 3, 4 e 5, mas que se a gente olha, né, lá dentro do conteúdo programático, a gente vê basicamente que se trata do mesmo assunto, né? Por exemplo, o eixo 1, basicamente, administração geral e gestão de pessoas. O eixo 2, administração pública, que é a parte de governança, né, accountability, controle,
transparência, e o eixo 4, que tem ali a gestão de contratos com a parte de licitações. Tá? Na parte do CNU, Defesas do Estado de Direito e Administração Pública Federal, é um pedacinho ali do direito administrativo e do direito constitucional que você precisará estudar para o TSE. Tá? E orçamento no eixo 4 e também finanças públicas nos conhecimentos gerais. Então vejam que, embora o CNU tenha trazido, né, uma nomenclatura diferente, que eu sei que no início causou muito alvoroço, né, e vocês ficaram bastante assustados, na verdade, quando a gente olha, destrincha ali os tópicos de cada um dos eixos, os tópicos de cada uma das matérias, dos conhecimentos básicos, a gente vê que é nada mais, nada menos do que as velhas e conhecidas matérias que a gente já tinha conhecimento ali dos outros concursos, tá bom? Aqui eu vou trazer na sequência uma sugestão de ciclo de estudos para vocês, imaginando que vocês estão vindo de uma preparação do CNU. Eu acho que vale muito a pena, gente. Eu comento aqui sempre, né, que o CNU é uma grande oportunidade. O CNU é uma mãe, né, porque você tem ali cargos muito importantes do topo do Executivo Federal, com remunerações do topo do Executivo Federal de inicial de R$22 mil, com conteúdo relativamente enxuto, se esse, comparativamente a um concurso desse fora do CNU. Tá? Se a gente pega, por exemplo, a prova do Auditor Fiscal do Trabalho, a prova do EPPGG, a prova do ACE, que é o Analista de Comércio Exterior do MDIC, fora do CNU, no contexto de estar fora do CNU, como foram as provas anteriores, a gente vê que são provas muito pesadas, conteúdos programáticos muito densos, muito robustos, né? E no caso do CNU, a gente teve uma redução absurda de conteúdos. Se vocês já estão estudando, já estudaram nos últimos meses para o CNU, vocês devem ter identificado um sombreamento muito grande entre as matérias, né? Conteúdos que estão lá nos conhecimentos gerais se repetem nos conhecimentos específicos. Conteúdo que está em um eixo se repete no outro eixo temático. Então, há um sombreamento muito grande que faz com que o conteúdo, na verdade, que aparentemente é desse tamanho, fique deste tamanho, né? Coisa que não seria verdade se esses grandes cargos estivessem no concurso à parte, fora do CNU. Portanto, assim, aproveitem realmente, né, essa segunda chance que foi esse adiamento desse concurso para que vocês consigam fazer essa preparação e pensando, obviamente, numa estratégia de médio e longo prazo, como eu estou trazendo aqui para vocês, que é essa possibilidade, então, de utilizar essa preparação, esse estudo que não será perdido de maneira nenhuma nos concursos vindouros, né? O TSE, o TRF1, os concursos da área de controle, que serão vários, né? Então, assim, aproveita, não perde essa chance, né, gente, de fazer essa preparação, de fazer o estudo realmente dessas matérias, porque não são nem de longe matérias aleatórias, são matérias muito importantes e matérias que se repetem em vários concursos, como vocês viram aí, né? Então, aproveitem a chance, os próximos 2 meses, estudem realmente esses conteúdos e lá na frente, como eu trago aqui nessa sugestão de ciclo de estudos, de repente incluam aí o direito eleitoral, que é uma matéria que deve vir com a quantidade menor de itens, está nos conhecimentos básicos, portanto não será objeto de discursiva ali do cargo de analista, né? Então é uma possibilidade de você conciliar essa preparação de forma otimizada, né? Pensando não só no CNU, de aproveitar essa grande oportunidade que é o CNU, como também aproveitar aí o concurso do TSE. Então, essa é a sugestão de ciclo de estudos. Se vocês perceberam aquela conciliação, aquele batimento que eu fiz entre CNU e TSE, vocês verão que os conteúdos são basicamente os mesmos, né? Poucos conteúdos são apenas do CNU. Como, por exemplo, esse ARM é o conteúdo de Administração de Recursos Materiais, que está apenas no CNU, né? Ética e Integridade e Estatística também apenas no CNU. Todos os demais conteúdos estão em ambos, tá? E Comunicação e Gestão Documental também está apenas no CNU, ali no eixo 5. Quem vai fazer PPGG tem peso 1, tá? Então, vejam que nessa sugestão de ciclo de estudo está todo o conteúdo do CNU Bloco 7 e eu fiz a inclusão
de uma matéria que não está no CNU, mas por ser uma matéria que deverá ter um peso grande no TSE, eu já incluo aí como uma possibilidade de inclusão no seu ciclo de estudos, 3 dias de estudo de língua portuguesa, resolvendo questões ali do SEBRASP, tá? Para que você já consiga iniciar essa preparação, casando também com a preparação para o TSE. Aí eu coloco aí como sugestão, né, que você inclua no seu ciclo de estudos o direito eleitoral após a prova do CNU após 18 de agosto, né? Lembrando que o direito eleitoral não será objeto da discussiva no TSE, o que garante essa certa tranquilidade para o estudo dessa matéria no período de um mês, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado aí essa análise. Eu espero que vocês, com a participação especial ali do Bentinho, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí essa análise, que pensem com carinho, né, nessa retomada, se estão um pouco esmorecidos aí nessa preparação para o CNU. Eu sei que foi um pós-edital bastante extenso, que acaba deixando a gente um pouco mais ansioso, um pouco mais inquieto, né? Mas aproveitem realmente essa grande oportunidade que é o concurso do CNU, sabendo que isso que você vai estar estudando, seguramente você vai aproveitar lá na frente, desculpa, para diversas, faltou um copo de água aqui para mim, para diversas outras matérias, certo? Aqui eu deixo uma linha do tempo aí do segundo semestre de 2024, do que seria possivelmente as suas próximas provas. É uma sugestão, mas só para vocês entenderem da possibilidade realmente de uma preparação guiada, uma preparação orientada, que realmente faz sentido, sabe? De algo realmente que você não está atirando para todos os lados, você está aproveitando os conteúdos que você estudou para trás, que você deixou para trás. CNU Bloco 7, dia 18 de agosto, na sequência veio o TCE 22 de setembro, um mês depois TRF1, 29 de setembro, então você pode até escolher entre TSE ou TRF1, né? Fica também essa possibilidade de escolha entre um e outro. E lá na frente, como eu falei, aproveitar toda essa preparação aí para os concursos de tribunais e controladorias que virão, como por exemplo o TCE Acre, que teve edital publicado essa semana, CGM Cuiabá, CGM São Paulo, CGE São Paulo, TCE Rio, TCE Maranhão e diversos outros concursos da área de controle, tá? Eu espero realmente que vocês abracem essa ideia, né, de retomar os estudos para o CNU com muito gás, com muita vontade, sabendo que você não está jogando esse tempo no lixo, né, que você não tá sendo um tempo desperdiçado. É um conteúdo realmente que está presente em diversos outros concursos, em que pese essa roupagem diferente que os editais, né, do CNU trouxe com nomenclaturas diferentes ali na capa, mas que na verdade nada mais é do que as velhas conhecidas matérias de concurso que a gente conhece, tirando um ou outro conteúdo especificamente, tá? Deixo aqui o link, o QR Code para contato pelo WhatsApp, para que vocês possam, de repente, ter um acompanhamento completo para algumas dessas preparações, seja para o concurso da área de controle, seja para o TSE, para o CNU, tá? Será um prazer acompanhá-los e, né, dependendo aí da sua situação para esses concursos. Então, já clica aí na tela o QR Code para que você consiga falar lá com a Luísa. Ela vai te orientar e vai saber um pouco mais de você e se seria, né, interessante para você participar da mentoria do Desafio 7 de 7, tá? É um acompanhamento personalizado e completo para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente onde você deve melhorar e quando você vai terminar o seu tempo de estudo, considerando a sua carga horária diária de estudo, que a gente sabe que a gente tem diversas outras atividades, mas que isso deve ser, em algum momento, prioridade na sua vida para que você consiga, né, alcançar a sua aprovação, e eu espero que da forma mais acelerada, da forma mais célere possível, tá? Então, entre em contato, saiba como você pode ingressar aí na mentoria para você ver, então, o progresso na sua preparação acontecer. Gente, eu sou Lívia Seco, foi um prazer voltar aqui com vocês, com a gravação dos vídeos. Eu espero que vocês tenham um excelente estudo, que mantenham-se confiantes,
né, de fazer uma boa preparação, de seguir realmente nos sonhos de vocês, de serem aprovados, de serem efetivamente nomeados e terem realmente essa mudança de realidade que a gente espera, né, não só para a gente, como para os nossos familiares e como também, obviamente, para a administração pública, para a sociedade, porque eu tenho certeza que vocês serão grandes servidores muito em breve, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!